Zoro e Sanji possuem personalidades completamente opostas, e talvez seja exatamente por isso que eles conseguem se tornar as duas asas do Luffy. Mas afinal, por que Zoro e Sanji vivem brigando? Os dois discutem desde os primeiros momentos de One Piece. No começo, parecia apenas aquela rivalidade clássica entre companheiros, ou talvez uma disputa velada pela posição de braço direito do capitão. Só que conforme a história avança, algumas situações começam a parecer muito mais sérias. Sanji, por exemplo, é um cozinheiro tão orgulhoso de seus princípios que sequer colocou veneno no bolo da Big Mom. Mesmo assim, segundo informações reveladas nos SBS, ele já chegou ao ponto de colocar lâminas de barbear na comida do Zoro. E o próprio Zoro, que sempre valoriza os companheiros mesmo sem demonstrar muito isso, reagiu de forma extremamente fria quando Sanji deixou o bando por causa do casamento, dizendo: "Por que a gente deveria ir atrás daquele cara?" Essas cenas fizeram muitos fãs pensarem: isso não parece estranho para esses personagens? E claro, existem vários motivos possíveis para explicar por que esses dois vivem entrando em conflito. Mas na minha visão, a principal razão é simples. Zoro e Sanji são completos opostos em personalidade. Sanji é extremamente emocional e gentil, ao ponto de alimentar até ratinhos. Já Zoro é tão frio e racional que nem chegou a chorar no funeral do Merry. Então, e se a gente analisasse os dois usando MBTI, aquela ferramenta de análise de personalidade que mistura psicologia com um toque quase supersticioso? O MBTI, ou indicador de tipos Myers-Briggs, talvez não tenha um valor científico tão forte assim, mas ainda é divertido de analisar, e pode servir como uma forma interessante de observar a personalidade dos personagens. Basicamente, ele divide a personalidade humana em 4 áreas principais: introversão versus extroversão, possibilidade versus realidade, emoção versus razão, controle versus adaptação. A ideia é observar padrões de comportamento onde as pessoas normalmente se dividem entre dois extremos opostos, e dependendo do lado para o qual cada pessoa tende, ela recebe uma combinação de 4 letras. Como existem 2 possibilidades em cada uma das 4 áreas, isso gera 16 tipos diferentes de personalidade. É praticamente uma astrologia da personalidade. E usando esses 4 pilares, eu vou tentar analisar onde Luffy, Zoro e Sanji se encaixam. Claro, isso aqui é apenas uma interpretação divertida. Não existe nenhum MBTI oficial dos chapéus de palha. Então leva tudo isso mais como entretenimento do que como uma verdade absoluta. Vamos começar pelo primeiro pilar do MBTI. Aqui nós temos o I de introversão e o E de extroversão. Esse pilar analisa para onde a energia da pessoa é direcionada, para dentro ou para fora. Geralmente, pessoas introvertidas recuperam energia ficando sozinhas. Elas costumam guardar os pensamentos para si mesmas. Já os extrovertidos recarregam energia convivendo com outras pessoas. E normalmente falam tudo o que pensam sem filtro. E sinceramente, o melhor exemplo de extroversão em One Piece é o próprio Luffy. Oda já comentou que criou o Luffy justamente como um personagem que quase não pensa antes de falar. Ele simplesmente coloca tudo pra fora imediatamente. Mas e o Zoro e o Sanji? Zoro vive isolado até mesmo dentro do próprio bando. Ou ele está treinando sozinho ou dormindo em algum canto. Ele definitivamente não é do tipo que chega se abrindo para qualquer pessoa que acabou de conhecer. E mesmo depois de quase morrer ao absorver toda a dor e o cansaço do Luffy em Thriller Bark, graças aos poderes do Kuma, ele continuou em silêncio sem contar nada para ninguém. Por isso, eu classificaria Zoro como um tipo I, introvertido. Já Sanji é completamente diferente. Desde a primeira aparição dele no restaurante Baratie, ele já conversava naturalmente com os clientes, fazia piadas e socializava com todo mundo. Além disso, ele flerta com qualquer mulher que conhece sem demonstrar o menor constrangimento. Sanji expressa os sentimentos livremente e raramente parece tímido diante de alguém. Então eu classificaria Sanji como um tipo E, extrovertido, e olhando por esse lado, os dois já são completos opostos logo no primeiro pilar. Agora vamos para o segundo. Esse é dividido entre N e S. A forma mais fácil de entender isso é pensar no quanto uma pessoa se interessa por possibilidades invisíveis. O N representa intuição, o S representa percepção sensorial. Pessoas do tipo N costumam ter imaginação forte. Elas gostam de ideias abstratas, conceitos e possibilidades que talvez nem existam. Já os tipos S focam muito mais no que podem tocar, ver e experimentar diretamente no mundo real. Simplificando ao máximo, o tipo S tende a ser mais realista, o tipo N tende a ser mais idealista. Na minha visão, Zoro se encaixa mais como um tipo S. O sonho dele é se tornar o maior espadachim do mundo usando apenas a própria força. Ele quer abrir caminho através das próprias habilidades. Zoro não parece alguém movido por grandes ideologias ou filosofias sobre mudar o mundo. Ele também nunca demonstrou interesse por religião ou qualquer crença em deuses. Tudo o que Zoro quer é enfrentar adversários fortes, superar cada batalha e provar o próprio valor. Já Sanji parece pender mais para o lado N.
Ele possui uma imaginação surpreendentemente forte e sonha com o All Blue, um lugar cuja existência nem sequer foi comprovada. Além disso, vive fantasiando situações românticas e imaginando mulheres apaixonadas por ele. E para Sanji, comida não é apenas nutrição. Cozinhar é arte, é criatividade, é expressão. Mais uma vez, as personalidades dos dois parecem funcionar como extremos opostos. Luffy também demonstra características fortes do tipo N. Ele acredita em lugares que ninguém mais acredita, como Skypiea. Confia no potencial das pessoas mesmo sem provas. E possui sonhos gigantescos, como encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Sem contar aquele outro sonho misterioso que parece tão absurdo que qualquer pessoa comum simplesmente daria risada ao ouvir. Então eu também colocaria Luffy como um tipo N. Agora chegamos ao terceiro pilar, o famoso T e F. Thinking e Feeling. Razão e emoção. Esse talvez seja o mais fácil de entender. Pessoas do tipo T tentam resolver situações primeiro pela lógica e racionalidade. Já pessoas do tipo F tendem a agir primeiro através da emoção, empatia e sentimentos. Olhando por esse lado, Zoro claramente se encaixa muito mais como um tipo T. Entre todos os chapéus de palha, ele é provavelmente quem menos demonstra emoções de forma aberta. Raramente vemos Zoro chorando ou até mesmo rindo exageradamente. E além disso, ele ocupa quase uma posição de vice-capitão dentro da tripulação, sendo constantemente a voz da disciplina e da ordem. Quando o Zop deixou o bando, por exemplo, foi Zoro quem deixou claro que eles só poderiam aceitá-lo de volta caso ele pedisse desculpas de verdade. E sempre que Luffy tenta agir apenas por impulso e mudar tudo do nada, normalmente é Zoro quem analisa a situação friamente e tenta colocar racionalidade nas decisões. Já Sanji demonstra tendências muito mais próximas do tipo F. No momento em que Luffy estava prestes a mandar o Sop sair do navio, Sanji simplesmente chutou o capitão antes mesmo de pensar nas consequências. E quando descobriu a verdadeira personalidade da Pudding, vendo toda a esperança e os sentimentos dele desmoronarem, Sanji não conseguiu segurar as lágrimas. Aliás, isso já existia desde a infância. Enquanto os irmãos dele cresceram frios e sem emoções por causa das modificações genéticas, Sanji foi o único que manteve um coração humano e gentil. Então eu diria que Sanji é um tipo F, mas com alguns traços de T misturados. E mais uma vez, Zoro e Sanji acabam aparecendo como completos opostos. Luffy também tende muito mais para o lado F. Ele raramente julga os amigos baseado em certo ou errado. Para Luffy, o mais importante é se conectar com as pessoas, compartilhar momentos e se divertir ao lado delas. Até mesmo durante as batalhas, ele costuma decidir se quer lutar com alguém dependendo de quem aquela pessoa realmente é. Por isso, eu classificaria Luffy como um tipo F. Agora chegamos ao último pilar do MBTI. J e P. Julgamento e percepção, mas simplificando bastante. Os tipos J gostam de controlar as situações e organizar a vida. Já os tipos P preferem se adaptar ao que aparece no caminho. Por exemplo, pessoas do tipo J costumam planejar tudo com antecedência e gostam de seguir exatamente o que imaginaram. Se elas fazem uma viagem e descobrem que o restaurante que queriam visitar está fechado, isso pode acabar irritando bastante. Já pessoas do tipo P normalmente não possuem planos tão rígidos. Se o restaurante estiver fechado, elas simplesmente entram no lugar ao lado ou comem qualquer coisa que aparecer. E nesse aspecto, Zoro parece muito mais próximo de um P. Ele definitivamente não é alguém que cria planos detalhados. E mesmo quando faz algum plano, geralmente ele se resume a algo como: vou cortar todo mundo. Zoro saiu da própria ilha para encontrar Mihawk, mas não tinha absolutamente nenhuma estratégia além disso. Tanto que nem conseguiu encontrar o caminho de volta depois. Por causa disso, acabou sobrevivendo como caçador de recompensas. Sanji, por outro lado, demonstra muito mais características de um tipo J. Existem vários momentos em que ele cria estratégias e dá instruções para o restante da tripulação. E em arcos como Alabasta e Enies Lobby, ele frequentemente age separado do grupo para executar planos sozinho. Mesmo quando não possui um plano completo, Sanji normalmente pensa à frente sobre onde pode ser mais útil e então age de acordo com isso. E o Luffy? Bom, nem precisa explicar muito. Para Luffy, planejamento praticamente não existe. No instante em que ele pisa fora do navio, a aventura já começou. Luffy é claramente um tipo P. Então, analisando tudo isso, minha classificação seria a seguinte: Luffy como ENFP, Zoro como ISTP, Sanji como ENFJ. E isso cria um detalhe extremamente interessante. Se você observar as 4 letras do ISTP do Zoro e do INFJ do Sanji, vai perceber que os dois possuem tipos completamente opostos em todos os aspectos. E talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais eles vivem brigando. Mas então, por que o MBTI se tornou tão popular hoje em dia? Provavelmente porque ele criou uma forma mais positiva de enxergar as diferenças entre as pessoas. Algo como: então aquela pessoa simplesmente pensa de um jeito diferente do meu.
Por exemplo, imagine alguém extremamente voltado para o lado N conversando com alguém extremamente S. A pessoa do tipo N acha fascinante falar sobre ideias invisíveis, possibilidades, filosofia, universo, sonhos ou até o futuro da humanidade. Para ela, esse tipo de conversa é profundo e significativo. Só que quando esse assunto chega para alguém do tipo S, a reação pode ser completamente diferente. A pessoa talvez pense: qual o sentido de discutir algo tão irreal? Filosofia coloca comida na mesa? E se a conversa terminasse apenas aí, provavelmente um enxergaria o outro como superficial, enquanto o outro enxergaria o primeiro como alguém delirante demais. Mas depois que o MBTI se popularizou, muita gente passou a pensar diferente. Ao invés de concluir imediatamente que alguém está errado, as pessoas começaram a considerar: talvez nós apenas tenhamos formas diferentes de pensar. E isso abre espaço para a compreensão. Claro, também existe muita gente que odeia MBTI, porque ele pode facilmente virar uma ferramenta para rotular pessoas antes mesmo de conhecê-las. Mas se for usado apenas para entender diferenças de personalidade, então ele pode ser algo interessante. Zoro e Sanji brigam o tempo inteiro. Sanji luta usando o Diable Jambe, Zoro luta usando suas 3 espadas. Os dois pensam de formas completamente diferentes. E sinceramente, talvez eles nunca se entendam totalmente até o dia em que One Piece acabar. Mas isso nem é o mais importante. O que realmente importa é que, mesmo sendo tão diferentes, os dois compensam aquilo que falta no próprio Luffy. A falta de planejamento causada pelo lado P do Luffy é equilibrada pelas ações estratégicas do Sanji. Já a instabilidade emocional causada pelo lado F do Luffy é sustentada pela firmeza racional do Zoro. E é exatamente isso que torna os Chapéus de Palha tão especiais. Eles não permanecem juntos porque possuem personalidades iguais. Também não estão juntos porque compartilham os mesmos interesses. Eles simplesmente confiam suas vidas uns aos outros, colocam as costas nas mãos dos companheiros e seguem arriscando tudo porque são amigos, porque são uma tripulação. Hoje em dia, parece cada vez mais normal se afastar de pessoas que não combinam com a gente. E claro, existem momentos em que isso realmente é necessário, mas One Piece ainda parece querer transmitir uma mensagem um pouco mais antiga, quase esquecida hoje em dia. A ideia de que pessoas completamente diferentes da gente ainda podem ficar ao nosso lado. E talvez a obra também queira mostrar que, se rejeitarmos nossos companheiros apenas porque pensamos diferente deles, então esse navio jamais chegará ao fim da Grand Line. Se Zoro e Sanji fossem parecidos demais, eles nunca poderiam ter se tornado as 2 asas do Luffy. É justamente porque cada um possui qualidades diferentes que os Chapéus de Palha conseguem se apoiar em qualquer situação. Se todos fossem iguais, ninguém conseguiria reagir de formas diferentes diante dos problemas. Existem momentos em que o grupo precisa da firmeza do Zoro, e também existem momentos em que o grupo precisa da inteligência emocional do Sanji. Cada um completa aquilo que o outro não possui, porque ninguém consegue viver completamente sozinho nesse mundo. E da mesma forma, Luffy jamais conseguirá se tornar o rei dos piratas sozinho. Talvez a verdadeira mensagem aqui seja sobre aprender a encarar uns aos outros de frente, entender as diferenças, tentar compreender pessoas que não enxergam o mundo da mesma maneira que nós. Porque no fim das contas, aquilo que está diante da gente não é um monstro incompreensível, é apenas outra pessoa.